Olá, estudantes. Essa videoaula traz um tema de filosofia que é a justa medida e o caminho do meio, filosofias grega, chinesa e indiana. Então, para começar a pensar a respeito desse conceito de justa medida e de caminho do meio, preciso, pensar o seguinte, que as produções culturais, filosóficas e intelectuais do Oriente geralmente são vistas como irrelevantes. Então, a gente vai observar nessa aula de hoje esses dois conceitos, justa medida e caminho do meio, que fazem parte, tanto da filosofia grega, representando essa nossa filosofia ocidental, quanto a filosofia chinesa e indiana. A gente vai perceber que são conceitos que são bastante convergentes e que fazem parte de culturas bem distintas. No entanto, representam uma interligação muito forte entre aspectos aí do pensamento de culturas consideradas tão divergentes. Então, existe uma, uma, uma certa polêmica, digamos assim, em torno da forma como os ocidentais pensam a respeito dessa cultura, dessa filosofia, desse pensamento, da intelectualidade oriental, onde muitos dos aspectos desse pensamento do Oriente são desprezados, e considerados como sendo inferiores aos ocidentais. Então, nesse sentido, Oriente e Ocidente, especialmente China e Japão, se aproximaram muito do saber técnico teórico do Ocidente, ou seja, sofreram uma influência muito grande, mas a tendência é o ocultamento do pensamento filosófico oriental. Então, a gente pode perceber que há uma sobreposição muito grande de aspectos relacionados ao pensamento, à cultura, à filosofia do Ocidente, minimizando as contribuições do Oriente nesse sentido. Então, pensando um pouco nessas questões, que geram em torno da visibilidade ou invisibilidade de aspectos da cultura oriental, eu trouxe aqui algumas reflexões, de Eduardo Said, o que ele chamou de orientalismo, que seria uma visão de que o Oriente se pauta no místico, no sexualizado, violento, ingênuo, bruto, incivilizado, dentre outros atributos imaginados. Vale ressaltar, que há atributos extremamente negativos a respeito dessas culturas do Oriente. Então, segundo ele, há uma simplificação dos outros pelo mundo ocidental. Então, o mundo ocidental acaba, pensando, tendo uma visão que coloca a sua forma de ver o mundo como correta e a dos outros como sendo algo de menor valor. Ainda a esse respeito, Merleau-Ponty propõe uma visão de Oriente diferente da que se fez hegemonicamente na história da filosofia, contrastando duas concepções de verdade: a natureza dialético-discursiva, que seria ocidental, e a outra oriental, que seria simbólica e intuitiva, quando ele aborda especificamente a tradição indiana e chinesa. Então, ele questiona também essa, esses aspectos que colocam que seria da história da filosofia, que coloca a filosofia ocidental como sendo dialético, discursivo, então algo mais profundo, em contraposição à filosofia oriental, que seria mais simbólica e intuitiva, e, portanto, menos profunda. Essas duas imagens que eu coloquei aqui, gostaria que vocês observassem. Então, essas duas imagens, elas estão presentes, elas fazem parte da trilha 2 de estudo. E na figura 1, nós temos dois britânicos se enfrentando verbalmente pelo Brexit, ou seja, duas pessoas com visões diferentes a respeito da mesma questão, discutindo. Na figura 2, nós temos protestos contra o racismo das forças policiais que se alastraram pelos Estados Unidos por 3 dias. Então, mais uma vez, a gente tem ali conflito, relacionado à divergência de pensamento. As duas imagens, elas representam
é, são representações, né, do mundo ocidental, né? E muitas vezes a gente vê a própria mídia colocando, né, visões extremistas relacionadas à cultura oriental. Então, aqui, para pensar o tema, que é o tema da aula de hoje, a justa medida e o caminho do meio, né, seriam a justa medida, o justo meio e a mediana, são termos oriundos da ética do filósofo grego Aristóteles. Já o termo caminho do meio reflete uma síntese dos sistemas filosóficos orientais, chineses, no caso do taoísmo e confucionismo, e indianas, do hinduísmo e do budismo. Então, o que é que isso significa? Significa que termos, conceitos que têm o mesmo significado, eles são utilizados tanto pela cultura, pela filosofia ocidental, quanto pela cultura e filosofia orientais, né? E muitas vezes nós ignoramos e temos a tendência a imaginar, né, que a cultura, que a filosofia ocidental, ela é muito diferente da filosofia ocidental. Então, para dar sequência a essas reflexões, vou fazer aqui a leitura do texto 1, que é a virtude como justa medida. Então, segundo a concepção de que todas as coisas se regem segundo uma ordem subjacente que brota da própria natureza e visa o seu pleno desenvolvimento, a virtude aparece como a justa medida, ou seja, a medida determinada por essa ordem natural e pelos fins que a sobredeterminam. Costuma-se dizer que nada há que acrescentar nem tirar das coisas bem feitas, considerando-se que o excesso ou a falta destrói a perfeição, e a justa medida a conserva. E a virtude, que é mais perfeita e melhor que toda a arte, do mesmo modo que a natureza tenderá para o meio. Chama o meio da coisa igualmente distante dos extremos, que é um e idêntico para todos, meio a respeito de nós, e que não é excesso nem falta. E esse não é único nem idêntico a todos. Ética a Nicômaco. Então, aqui nós temos, né, esse texto, que é intitulado A Virtude como Justa Medida, propõe que a virtude está justamente no meio termo, né, no que não é excesso e no que não é falta, do que busca o equilíbrio e não os excessos ou as faltas. Que tanto o excesso quanto a falta destroem a perfeição, e que a justa medida faz justamente o contrário, né? Conserva a perfeição, busca o equilíbrio. Texto 2, Transcendência para Todos, a filosofia budista. Então, esse texto é um trecho de uma entrevista online feita a André Bueno. Então, aqui ele é perguntado a respeito da concepção de justa medida, está presente na obra de Confúcio e de Aristóteles, e pergunta se é possível classificá-los como um conceito comum, tanto na perspectiva da filosofia intercultural, que é o tema da tese de doutorado de André Bueno. Ele respondeu o seguinte: a filosofia intercultural é uma proposta de metodologia para o diálogo das civilizações por meio de suas práticas culturais, nas quais podemos destacar aquilo que chamamos de filosofia e, ocasionalmente, o que chamamos de religião. Seu ponto de partida é se os conceitos existem, então eles são acessíveis a todos os seres humanos. Foi por essa razão que fiquei fascinado quando percebi esta possível intersecção entre Aristóteles e Confúcio, por meio do conceito de justa medida, a mesão grega ou Zongyong chinês. Então, ele apresenta, né, esse conceito de filosofia intercultural como sendo uma possibilidade de diálogo, né, em que é possível se observar que existem aspectos em comum entre o pensamento aristotélico e o pensamento de Confúcio. Então, esse conceito de justa medida ele estaria presente
tanto na filosofia grega quanto no pensamento chinês. Seguindo aqui o que ele respondeu, ele disse o seguinte: até mesmo a terminologia e os modelos de exemplo eram mais que similares, chegavam a ser idênticos. Ambos propõem, por exemplo, que a busca da harmonia central é como o exercício do arco e flecha. Um leitor desatento se deixa levar pela tentação das teorias fantásticas e esotéricas. Um antropólogo antiquado invocaria alguma sabedoria ancestral que surgiu num lugar incerto e se difundiu pelo mundo. Mas a questão intrigante é que não há absolutamente nenhuma chance de Aristóteles e Confúcio terem dialogado, ou mesmo lido alguma coisa um sobre o outro. Essa impossibilidade comprova que a tese central da filosofia intercultural está correta. É possível conceber o mesmo conceito em sociedades diferentes, traçar sua origem e entender sua funcionalidade. No entanto, creio que o mais interessante da concepção da justa medida aristotélico-confucionista é a abertura que ela dá para a criação de uma ética moderna e universal isenta de paradigmas religiosos. Então, aqui nós temos um conceito fundamental do conceito de filosofia intercultural, que foi percebido a partir da relação existente entre aspectos da filosofia oriental e da filosofia ocidental, especialmente falando do pensamento de Aristóteles e do pensamento de Confúcio. Teriam aspectos em comum, como, por exemplo, na questão da justa medida, e que seria a comprovação, né, de que esses dois pensamentos eles surgiram independentes em momentos distintos, em contextos distintos, mas com o mesmo significado. O texto 3 é um texto que traz taoísmo, alternância e combinação de duas polaridades indissociáveis. Então, aqui nós temos, mesmo entrevistador, né, fez uma questão para José Bizerri. O Senhor pode nos explicar o fundamento das três joias, compaixão, moderação e humilhação? É possível pensar a construção da paz mundial através desses três parâmetros? E ele responde o seguinte: as três virtudes taoístas, mencionadas por Laozi, poderiam ser traduzidas por compaixão, moderação e humildade. Então, aqui ele traz três aspectos fundamentais do taoísmo. E ele vai explicar cada um deles. A compaixão dos taoístas se refere ao cuidado e interesse pelo bem-estar dos outros. No entanto, diferente de tradições que valorizam o sacrifício da própria vida em benefício dos outros, a tradição taoísta, o cuidado altruísta com os outros, vem acompanhado da recomendação de saber se preservar. Isso é, de beneficiar aos outros sem, para isso, ter de se prejudicar. Então, o primeiro aspecto, né, a primeira virtude, para os taoístas, seria a compaixão, que significa, não você ter cuidado com o outro sem deixar de cuidar de si mesmo, né, sem se prejudicar. A segunda virtude, que seria a moderação, diz respeito a um modo de vida simples, que se caracteriza pela preservação da força vital, por um ritmo de vida lento e sereno, que contrasta com os excessos de estimulação sensorial, de agitação mental e de desejo de gratificação, que caracterizam os modos de vida mais plenamente inseridos no consumismo contemporâneo. Vale ressaltar que essa moderação ela vai de encontro, com vários aspectos do pensamento ocidental, que é muito voltado para essas questões relacionadas ao consumismo. Então, a moderação ela vem o oposto, né? Ela pensa em algo mais simples. E, por fim, a humildade, na interpretação taoísta, é o contrário da disputa, da competição, que decorre do desejo de fama e reconhecimento. Então, a tradição taoísta é avessa à competitividade, que também é uma característica muito forte, né, da cultura ocidental. Então, com esse texto, eu encerro, né, esses aspectos aí que trazem, né, a justa medida
esse tema, né, da justa medida, para pensar, né, a partir da reflexão desses três textos, pensar esse tema, a justa medida e o caminho do meio, presentes nas filosofias grega, chinesa e indiana. Então, a gente pôde analisar alguns aspectos que se aproximam e que também apresentam, em certa medida, algumas divergências a esse respeito. Então, com isso, vou finalizar essa videoaula e até a próxima. Tchau!